Muita gente tem dúvidas sobre por que a pressão alta acontece, quais são os fatores de risco e quais são as principais formas de tratamento. Então esse vídeo vai explicar as principais informações que você precisa saber sobre a pressão alta e quais são as consequências se você deixar ela descontrolada por muito tempo, tá? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, eu garanto a vocês. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Então esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas, tá? Então o que é pressão alta, gente? A pressão que o sangue faz nas artérias, ela pode ser normal, ela pode ser baixa ou ela pode ser alta. Então a pressão alta é quando existe mais pressão dentro das artérias e essa pressão é produzida pelo sangue. E o que é que faz essa pressão aumentar? Basicamente podem ser dois mecanismos. Ou a contração das artérias, então as artérias é por onde passa o sangue que veio bombeado do coração. E as veias traz o sangue de volta, que já levou oxigênio e os nutrientes para os tecidos. Então, traz de volta para o coração vai bombear para os pulmões oxigenam novamente, e aí o coração bombeia para todo o corpo através das artérias. Então, o sangue que veio bombeado do coração está nas artérias, certo? Quando essa artéria contrai, a pressão aumenta, porque você reduz o tempo, você reduz o espaço que o sangue vai passar, e o sangue está no mesmo volume. Então você pode ter uma pressão aumentada pela contração das artérias. Ou quando tem um aumento do volume sanguíneo, ou seja, um aumento da volemia. E o que é que faz aumentar esse volume sanguíneo? Principalmente o consumo de sódio. O sal, né, o sódio puxa água. Então, quando você consome sódio, você pode puxar mais água pelos rins. Então, os rins podem excretar menos água. E aí aumenta o volume sanguíneo em um espaço que antes era o mesmo. Então é como se você estivesse jogando água que seria suficiente para uma mangueira de um bombeiro em uma mangueira de um jardim comum. E aí isso aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos, certo? Então, basicamente, esses podem ser os dois mecanismos da pressão alta. Aumento da volemia, que é o volume sanguíneo, ou contração das artérias, tá? Mas o que é que faz essas artérias contraírem ou o volume sanguíneo aumentar? Existem mecanismos do nosso sistema nervoso central que fazem as artérias contraírem, que são a liberação das catecolaminas, certo? Que são adrenalina e noradrenalina. Essas catecolaminas podem ser liberadas pelas as glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. Mas o comando vem muitas vezes do sistema nervoso central. E o que é que faz essas catecolaminas aumentarem? Consumo de álcool. O álcool, inicialmente, ele é inibitório. Ou seja, ele estimula um neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que faz a gente ficar mais lento, mais tranquilo, certo? Por isso que muitas pessoas sentem sonolência quando consomem álcool. Mas, a partir do momento que o álcool é metabolizado, que ele não está mais ligado nesse receptor GABA, vai ter um aumento do glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório, ou seja, ele deixa a pessoa mais agitada. Então, pós passagem do álcool, pós metabolização do álcool, quando o receptor do GABA é liberado, você tem um aumento de glutamato. E o glutamato deixa a pessoa mais agitada. É por isso que muitas pessoas têm um sono ruim quando bebem, porque após essa questão da estimulação do GABA, vem o glutamato. E a pessoa muitas vezes tem um sono não reparador, um sono que acorda várias vezes, não é um sono legal. Então tem um aumento do glutamato. E o glutamato, por ser excitatório, pode estimular a liberação das catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. E aí essas catecolaminas vão fazer o quê? Vão fazer vasoconstricção nas artérias. Então você contrai as artérias e o espaço para passagem do sangue fica menor. Então a pressão que esse sangue faz nas artérias aumenta. E aí fica uma pressão alta após consumo de álcool. Outra coisa que acontece é que o álcool ele inibe um hormônio chamado antidiurético, que é, por exemplo, a vasopressina. E qual é a função desse hormônio? Esse hormônio, ele diminui a liberação de água pelos rins. Quando você consome álcool, você inibe esse hormônio antidiurético, por isso que você urina mais. Então, você elimina mais água e você fica desidratado. Quando você elimina mais água, seu sangue pode ficar mais concentrado, né? E aí, no momento pós-álcool, o que é que vai acontecer? Quando você eliminou muita água, você reduziu a volemia, você pode ter uma vasoconstricção das artérias, porque é um mecanismo de controle dos rins. Os rins pensam, poxa, tem menos volume sanguíneo, o que é que eu vou fazer? Vou liberar aldosterona, que é para contrair as artérias, para reter também só de água, e vou liberar também renina, angiotensina, por exemplo, que é para contrair as artérias. Então os rins fazem esse mecanismo que faz as artérias contraírem e ele começa a reter mais só de água quando passa esse consumo do álcool. E aí a pessoa que está retornando a sua hidratação vai aumentar a sua volemia.
Então ela pode ter um aumento da pressão pós-álcool, porque vai aumentar a vasoconstricção das artérias, como mecanismo de controle da desidratação, e também vai aumentar a aldosterona, que vai reter mais sódio e água. Então a pessoa pode ter um aumento da pressão pós-álcool. Por isso que o álcool pode aumentar a pressão, tá? Além do álcool, a alimentação. Uma alimentação rica em processados e ultraprocessados, como por exemplo, vou dar uns exemplos para vocês de alimentos que não existiam, mas que foram criados pela indústria, como por exemplo, presunto, salsicha, são quitute, né, fiambre, que são alimentos embutidos, né, que são processados, ultraprocessados. Por exemplo, linguiça, todos esses alimentos são embutidos, e aí eles têm muito sódio embutido. Outros alimentos, como por exemplo, miojo, todos esses são alimentos ultraprocessados que, no mecanismo na forma de preparo desses alimentos, tem muito sódio. E aí esses alimentos aumentam a pressão arterial, porque o sódio, como eu já expliquei para vocês, puxa água. Então, se tem mais sódio na corrente sanguínea, os rins, para reduzir a concentração, vai reter água. E aí aumenta a volemia, aumenta a pressão arterial. Então, para vocês saberem o que é alimento processado, ultraprocessado, vou deixar um quadrinho aqui para vocês. Mas eu também vou dizer que tudo que você tem que abrir mais embalagens e descascar menos é mais processado. Então, quando você abre embalagem é porque é um produto industrializado, então provavelmente é processado. E quando você descasca é um produto natural, então provavelmente é um produto que não é processado, tá? Então tem os produtos que são pouco processados até os extremamente processados. E aí esses normalmente têm muito sódio embutido que pode aumentar a pressão arterial. Fora isso, esses alimentos também têm gordura trans e gorduras saturadas, que podem aumentar o colesterol, e isso pode, a longo prazo, a médio e longo prazo, também aumentar a pressão arterial, tá? Então, a alimentação, principalmente sódio, aumento do consumo de sódio ou processados e ultraprocessados, pode aumentar a pressão arterial, por conta do mecanismo de aumento de sódio, retém água e aumenta a volemia. Uma outra questão que também pode aumentar a pressão arterial é proveniente da alimentação e do consumo de álcool. Uma alimentação e um consumo de álcool pode fazer com que essa pessoa adquira mais energia ou mais calorias que não são calorias benéficas, ou seja, calorias benéficas são calorias que, além de nos dar energia, nos nutrem. E essas calorias que se vêm de alimentos processados e ultraprocessados não são benéficas. Elas só nos dão a energia, que não é uma energia legal, e não nos nutrem. Isso, a médio prazo, pode fazer o quê? Você aumentar seu peso, aumentar a concentração de gordura corporal. Sobretudo a adiposidade central, que é gordura no seu abdômen. Essa gordura no abdômen não é legal. Por quê? Ela pode aumentar a resistência insulínica, porque essa gordura do abdômen, né, ela produz substâncias que a gente chama adipocinas. Essas adipocinas, elas também têm fatores inflamatórios que vão aumentar a resistência insulínica. Insulina é um hormônio produzido pelo seu pâncreas. Quando você consome carboidrato, né, pão, macarrão, arroz, tudo isso é carboidrato. Aí o seu pâncreas, quando esse carboidrato chega no intestino, o seu pâncreas recebe um sinal do intestino, que é a liberação de um hormônio chamado GLP-1. E aí o pâncreas começa a produzir insulina. A insulina vai pegar essa glicose, que no final vai virar esse carboidrato, que no final vai virar glicose, e a insulina leva essa glicose para dentro das células, sobretudo células adiposas e células musculares, certo? Quando uma pessoa tem aumento da adiposidade central, né, da gordura abdominal, ela fica resistente à insulina. Então antes, se isso de insulina era suficiente para levar isso de glicose, agora isso de insulina precisa para levar isso de glicose. Então ela se torna resistente à insulina. Essa resistência à insulina vai aumentar o estresse oxidativo, aumenta também a possibilidade de diabetes e aumenta a ativação de um sistema que a gente chama sistema renina, angiotensina, aldosterona, que basicamente o que é que vai fazer? Reter mais sódio e água pelos rins e aumentar a constrição das artérias. Então a adiposidade central pode aumentar o risco de pressão arterial. Além do mais, a gordura, né, a gordura sobretudo marrom, ela tem função endócrina. O que é função endócrina? É função de glândula. Então, ela pode aumentar a produção da aldosterona. E a aldosterona é o hormônio que vai fazer os rins reterem mais sódio e água. Então, isso também pode aumentar a pressão arterial, o aumento de gordura abdominal, tá? Outra questão. Privação do sono. Quando você tem privação do seu sono, quando você não dorme adequadamente pelo menos 6 horas, né? O ideal é que seja de 7 a 8 horas. Mas se você não dorme pelo menos 6 horas, você já está numa privação de sono. E essa privação de sono vai fazer o quê? Vai fazer com que seu corpo libere mais adrenalina e noradrenalina, certo? São hormônios para te manter ativos. E esses hormônios vão aumentar o quê? Frequência cardíaca. Então, seu coração vai bater mais vezes por minuto. Vai aumentar também a força de contração cardíaca e vai aumentar a contração das artérias. E tudo isso faz o quê?
O sangue está sendo jogado com mais frequência, está sendo jogado com mais força e as artérias estão contraídas. Tudo isso aumenta a pressão arterial, tá? Então, privação de sono pode também ajudar a aumentar a pressão arterial. Estresse crônico e ansiedade. O estresse crônico é porque todo dia você tem aquele estresse. Esse estresse crônico vai aumentar a liberação tanto de adrenalina e noradrenalina, né? Adrenalina pelas glândulas suprarrenais, como também aumenta a liberação de cortisol. Cortisol é um glicocorticoide, é um hormônio que ele precisa ser antagonizado pela glicose, certo? E ele, por ser glicocorticoide, ele pode aumentar a resistência à insulina, ele também pode aumentar a contração dos vasos sanguíneos, né? Então, junto com a adrenalina, ele aumenta a contração de artérias. E ele também pode aumentar a resistência periférica à insulina e quebrar proteínas para fazer glicose. Então ele começa a quebrar seus músculos. Então a pessoa com o tempo de estresse crônico pode reduzir a massa muscular, pode aumentar a adiposidade central, pode aumentar a resistência insulínica e aumentar a pressão arterial. E tudo isso vai contribuir para a pressão alta, né? Além do mais, gente, existem outras coisas que podem aumentar a pressão arterial. Entre elas, podem ser alguns medicamentos que podem ter como efeito colateral aumentar a pressão arterial, certo? E existem outras situações mais específicas relacionadas a patologias. Mas o que é que eu trouxe para vocês aqui? A pressão alta como doença crônica não transmissível. Doença crônica é o quê? É uma doença que você tem, mas que você não transmite para ninguém. Você adquiriu com fatores de risco, principalmente fatores de risco ambientais, que são alimentação e sedentarismo. Falando no sedentarismo, por que ele aumenta a pressão arterial? Porque o exercício físico faz com que suas artérias liberem óxido nítrico. Óxido nítrico é um vasodilatador para que chegue mais sangue nos músculos porque você está fazendo exercício físico. Então esse óxido nítrico está deixando de ser liberado porque você não está fazendo exercício físico. E aí as suas artérias ficam mais contraídas. Além do mais, quando você não faz exercício físico, você tem mais energia sem ser gasta. E aí você pode aumentar seu peso corporal, aumentar a sua resistência insulínica, tá? Então, a falta de exercício físico, o sedentarismo, também contribui para a pressão alta. E quais seriam as consequências a curto, médio e longo prazo dessa pressão descontrolada, dessa pressão alta? A médio e longo prazo, o que é que pode acontecer? Essa pressão chega muito forte nos seus rins. Então, os rins têm a artéria que a gente chama aferente e a artéria eferente. É uma artéria que é antes do sangue ser filtrado e a artéria depois do sangue passar pela filtragem inicial. Quando essa pessoa está com pressão alta, esse sangue chega muito forte nessas artérias e aí pode gerar danos nessas artérias, que a gente chama dano endotelial. E aí, com o tempo, essas artérias vão se remodelando, tendo depósito de material hialino nelas. Então, com o tempo de pressão alta, você pode acabar reduzindo a taxa de filtração glomerular, a capacidade de filtração dos seus rins, porque você remodela essas artérias e reduz a capacidade dela de filtrar o sangue. Então, você pode ter uma doença renal crônica, que pode ser leve, moderada até severa, fazer você perder um rim ou entrar na hemodiálise, tá? Isso a médio e longo prazo. O que seria médio prazo? 10 anos, certo? Ou até menos. Outra consequência poderia ser no coração. O que é que acontece? O coração, para bombear, ele precisa vencer a resistência vascular periférica. Então imagina que tem uma artéria, que é a aorta, e aqui é o coração, certo? O ventrículo esquerdo do coração vai jogar o sangue para essa aorta. Se essa aorta está contraída, né, que é da pressão alta, o coração vai ter que bombear mais forte e mais vezes para jogar a mesma quantidade de sangue que antes jogaria. E o que é que acontece com esse coração? Ele fica forte, musculoso, que é o que a gente chama de hipertrofia do miocárdio. E isso pode ter um aumento, uma hipertrofia concêntrica do coração, ou seja, no interior do coração ele aumenta de volume. Isso reduz a capacidade do coração de receber sangue no seu interior, porque ele foi preenchido por músculo, e com o tempo, esse coração fica menos forte. Ele fica musculoso, mas ele não fica eficaz, porque ele recebe menos sangue e a força, a capacidade de contração cardíaca dele fica reduzida, porque ele tem muito espaço ocupado pelo volume muscular dele. E aí isso é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca é quando esse coração não está sendo suficiente para bombear o sangue para todo o seu corpo. E aí outros órgãos começam a ser afetados por essa insuficiência cardíaca. Então o sangue chega menos lá nos seus rins, que já estão com problema por conta dessa pressão alta descontrolada, e aí isso pode gerar uma lesão renal aguda, que a gente chama pré-renal, ou seja, está chegando pouco sangue, isso prejudica seus rins. Outra questão, o fígado pode ser prejudicado pela insuficiência cardíaca, certo? E também os pulmões.
Porque, digamos, imagina o fluxo do sangue que chega no coração como um trânsito de uma metrópole. Então, tem um sangue que vai chegar pela região direita do coração, que é o sangue que foi distribuído por todo o seu corpo e volta com metabólitos e gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono, e ele chega do lado direito do seu coração. Desse lado direito, ele vai ser bombeado para os pulmões. Depois, ele volta para o lado esquerdo do seu coração e vai ser bombeado para todo o seu corpo. Então, se um coração está com hipertrofia, muitas vezes começa do lado esquerdo, né? O sangue que vai vindo dos pulmões para o lado esquerdo do coração pode ficar congestionado. E aí ele volta para os pulmões. E aí o pulmão tem uma congestão pulmonar. E aí a pessoa pode ter derrame, né? Pleural, que é líquido nos pulmões, que muita gente confunde popularmente conhece popularmente como água nos pulmões. Então a pessoa pode ter dificuldade respiratória, pode ter edema em membros inferiores, porque essa capacidade do retorno do sangue do coração fica prejudicada. Então imagina um trânsito. Um cruzamento ficou prejudicado e aquilo é feito em cascata para todo o seu corpo. Então isso é o que gera uma insuficiência cardíaca, tá? Além do mais, o cérebro também pode ser prejudicado. O cérebro é um órgão extremamente nobre e ele tem mecanismos de controle próprios da pressão arterial. Então, quando a pressão está muito alta aqui no corpo, o que é que o cérebro faz? O cérebro pode fazer vasodilatação nas artérias do seu cérebro para que a pressão chegue mais devagar neles, certo? Ou pode ir contraindo, represando meio que esse sangue aqui embaixo para não chegar muito forte no cérebro. Com o tempo dessa pressão descontrolada, o cérebro fica tão regulando que ele pode perder os mecanismos de controle dessa pressão dentro do seu cérebro. Então, muitas vezes, quando a pressão era para estar mais baixa no cérebro, ele não consegue controlar, e aí isso pode gerar extravasamento de fluidos das artérias cerebrais, gerando um edema cerebral, que é um aumento da pressão intracraniana. Pode gerar também uma encefalopatia hipertensiva, que é a pressão alta exagerada. Aumenta a pressão intracraniana e isso prejudica o seu cérebro, que pode ser muito grave, inclusive pode levar à morte, né? Dores de cabeça frequentes por conta dessa vasodilatação da pressão arterial. E também pode gerar microangiopatias. O que é isso? Esse mecanismo de controle da pressão arterial no cérebro fica tão descontrolado que muitas vezes algumas áreas podem ficar sem nutrição sanguínea, que é o que a gente chama de áreas de hipoperfusão. E aí o cérebro é muito ávido, ele necessita muito de oxigênio e de glicose. Então quando ficam áreas sem serem nutridas, oxigenadas pelo sangue, essas áreas entram em gliose, que é uma fibrose cerebral. É como se fosse uma cicatriz. É uma área que morreu e tem uma cicatriz. Então, com o tempo, essa pessoa pode ter episódio de demência, déficit cognitivo, prejuízos no seu sistema nervoso por conta dessa pressão alta descontrolada por muito tempo. E agora que vocês já entenderam uma série de consequências, não falei todas, mas falei as principais consequências que uma pressão alta descontrolada por muito tempo pode gerar, vamos entender como é que pode ser tratada essa pressão alta, tá? As principais causas da pressão alta, como eu já expliquei para vocês, é o aumento do volume sanguíneo pela retenção de sódio e água ou aumento das contrações das artérias. O principal tratamento, o inicial, vai ser mudança no estilo de vida. Então você tem que fazer mais exercício físico. O exercício físico vai consumir esse excesso de energia que você está tendo, né? Nesse exercício físico você vai se hidratar adequadamente e você vai liberar mais óxido nítrico, que aumenta a dilatação das artérias. Isso vai ajudar a reduzir a pressão arterial. Então o exercício físico, tanto de musculação quanto de aeróbico, vai ajudar nesse mecanismo de controle da pressão arterial. Além do mais, você vai melhorar a sua alimentação. Então você vai reduzir drasticamente o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, né, embutidos, alimentos ricos em sódio, vai começar a ler as embalagens. E isso vai ajudar também a diminuir a volemia dos seus vasos sanguíneos, né? Vai reduzir também o dano endotelial provocado pelas gorduras trans, gorduras saturadas, pelo estresse oxidativo produzido por esses alimentos que não são saudáveis. E aí isso pode reduzir a formação de fibrose nas artérias, que com o tempo essas fibroses vai gerar rigidez nas artérias e diminuição da capacidade delas de dilatação. Porque quando o coração bombeia, elas fazem meio que dilatações. Então quando você tem muita cicatriz nas artérias, elas não têm mais essa capacidade de dilatar. E aí com o tempo a pessoa pode ficar com a pressão alta. Então reduzindo esses alimentos você ajuda nisso. A aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. Esses alimentos são ricos em fibras, têm capacidade de reduzir a glicose de vez na sua corrente sanguínea. Eles também têm mecanismos de antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo. Tem substâncias que vão ajudar nessa questão da redução do sódio, da dilatação das artérias. Então, consumir mais legumes, verduras, frutas, né? E fazer uma alimentação diversificada. Então, a sua alimentação deve seguir critérios, né, com base em nutrição. Então, tem que ter uma porcentagem de carboidratos, vou deixar aqui para vocês. Tem que ter uma porcentagem média de carboidratos, de proteínas e de gorduras boas. Quais são as gorduras boas?
as gorduras que a gente chama cadeias longas, gorduras poliinsaturadas, que a gente chama. Então, por exemplo, ômega 3, certo? Que vai estar no azeite de oliva extra virgem, no atum, na sardinha, no salmão, nas fibras. Esses são gorduras boas que podem ajudar a reduzir o colesterol, pode ajudar na fluidez do sangue, e isso tudo ajuda você. Então, consumir essas gorduras boas também vai ajudar, né? E agora, o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso vai ser basicamente o tratamento inicial pode ser com bloqueadores dos receptores de angiotensina. Angiotensina, como o próprio nome já diz, anjo vem de vasos, tensina, tensão. Então, essa angiotensina aumenta a contração dos vasos sanguíneos. E é um mecanismo que é aumentado, né, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um mecanismo que é aumentado em pessoas que têm aumento de gordura abdominal ou que têm pré-diabetes ou resistência insulínica. Isso pode aumentar esse sistema. Ou que tem um aumento do consumo do sódio. Então, esse sistema é ativado e os vasos sanguíneos contraem. Então, você usa os medicamentos chamados BRAs, que são bloqueadores dos receptores de angiotensina. Um exemplo deles pode ser, por exemplo, a losartana potássica. A losartana é um medicamento que é um bloqueador do receptor de angiotensina. Então, ele bloqueia o receptor da angiotensina nas artérias, e aí a angiotensina não se liga nesse receptor e não faz a contração das artérias. Isso reduz a pressão arterial. Um outro medicamento que é semelhante ao que faz esse bloqueador do receptor de angiotensina é o IECA, que é inibidor da enzima conversora da angiotensina. Então, ele inibe a conversão da angiotensina. Então, não deixa a angiotensina na sua forma ativa. Sendo assim, não tem mais muita angiotensina para contrair os vasos sanguíneos. E aí você reduz a contração dos vasos sanguíneos. Um exemplo desses medicamentos vai ser enalapril, captopril. São medicamentos inibidores da enzima conversora da angiotensina. Outros medicamentos são os bloqueadores do canal de cálcio. Para as artérias contraírem, elas precisam da ação do cálcio. O cálcio age na musculatura lisa das artérias, contraindo elas. Então, medicamentos que são bloqueadores dos canais de cálcio são, por exemplo, o amlodipino, por exemplo, nifedipino. São medicamentos que são bloqueadores dos canais de cálcio. Então, eles agem bloqueando esses canais de cálcio. E aí, se não tem cálcio, uma infusão de cálcio, de íon, você reduz a contração das artérias, certo? Aí você pode associar com diuréticos, como, por exemplo, os tiazídicos. Um exemplo é a hidroclorotiazida. Então, essa hidroclorotiazida pode aumentar a excreção de água, né, pelos rins, e isso reduz a volemia sanguínea. E como tem menos volume sanguíneo, você acaba reduzindo a pressão arterial. E tem outros diuréticos, como, por exemplo, tem diuréticos que são poupadores de potássio, como, por exemplo, a espironolactona. E também tem outros tipos de diuréticos, como, por exemplo, os de alça, que é a furosemida. Todos esses medicamentos podem ser utilizados no controle da pressão arterial. Normalmente, a primeira linha são os tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, tá? E aí, todos esses medicamentos devem ser administrados, prescritos por um médico e controlados por um médico, tá certo? Além do mais, gente, você tem que gerenciar outras questões, como, por exemplo, o gerenciamento do estresse. Você tem que controlar seu estresse para controlar a liberação de cortisol, controlar a liberação de adrenalina, para que você não tenha um mecanismo indireto de aumento da pressão arterial, que é desencadeado pelo estresse crônico. Você também tem que dormir bem, porque o gerenciamento do sono adequado também reduz a liberação de adrenalina e noradrenalina, que vai reduzir a contração das artérias, certo? E também você vai ter que reduzir o consumo de álcool, né? Evitar o consumo de álcool, porque vocês já entenderam por que o álcool aumenta. E um que eu não falei foi o tabagismo, que é o cigarro. O cigarro, digamos, a nicotina, ela, quando chega no sistema nervoso central, ela faz com que seu sistema nervoso central libere adrenalina. Isso faz com que as artérias contraiam. Então, ela aumenta a pressão arterial de forma imediata, né? A nicotina presente no cigarro. E ela também faz estresse oxidativo. Então, libera radicais livres que fazem machucados nas artérias. E aí esses machucados vão ser cicatrizados por fibrose. Então as artérias com o tempo vão ficando enrijecidas. E aí você aumenta o risco de pressão alta no futuro. Ela já aumenta imediatamente e no futuro próximo você já tem uma pressão alta, provavelmente pela rigidez das artérias. Além do mais, tudo isso pode favorecer também o acúmulo de colesterol nas artérias, né, que a gente chama de placa de ateroma. Então a pressão alta vai favorecer também, junto com cigarro, junto com álcool, junto com má alimentação, o risco de infarto e AVC em médio a longo prazo, tá certo? Então, gente, pressão alta não é brincadeira, tá bom? Não espere a consequência chegar para que você tome a providência. Tome a providência hoje, mude seu estilo de vida. Pense, como é que eu quero envelhecer? Eu quero ser uma pessoa completamente dependente
dependente das outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa com baixa quantidade de massa muscular, que qualquer coisa me derrube. Eu quero ser uma pessoa que eu não consiga aproveitar meus netos, meus filhos, porque eu tenho limitações provocadas pela minha doença. Ou eu quero ser uma pessoa saudável, que tenha uma qualidade de vida na vida de idoso, né? Ou então de mais velho. Como é que eu quero envelhecer? Eu quero ser uma pessoa com múltiplas comorbidades, que gaste toda a minha aposentadoria em medicamentos, ou eu quero ser uma pessoa que aproveite a vida e que viaje, tá certo? Então esse vídeo serviu para alertar vocês. Cuidem da saúde de vocês, porque só depende de vocês, tá certo? Se gostou desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje e até o próximo vídeo.